O Vozão foi lá na Arena Itaquera e disse: Fico. Fred Figueroa. Foi. Agora sim, Dá pra cravar, né, velho? depois do gol de Pedro Raul, né, aos 44, 45 do segundo tempo no Clássico Rei, a gente debateu o quanto aquele gol, aquele empate, ele podia ser decisivo, definitivo, mas decisivo claro que foi, mas definitivo para cravar a permanência do Ceará. Tivemos um debate aqui e eu mantive uma linha mais conservadora, Isso. porque o Ceará A tabela, tinha né? 39 pontos e a gente está projetando 43 como uma linha de segurança, tá? A partir dos próprios números da UFMG que trazem essas projeções, a gente considera que 43 pela tabela do Inter, pela tabela do Santos, do Vitória, seria uma margem mais segura. Então precisava de 4 pontos. 4 pontos em 6 jogos, para um time que tem a campanha que o Ceará tem, era algo absolutamente factível, mas a gente ponderou que para o Ceará é diferente, porque o Ceará tem, nas últimas rodadas, os 4 primeiros colocados do campeonato. Exatamente. No primeiro turno a gente olhava para os 3, porque era Não Palmeiras, tava contando o Cruzeiro, Mirassol, Flamengo. né? Só que agora o Mirassol entrou. E o jogo é no estádio do Mirassol, onde o Mirassol, só o Mirassol e o Flamengo não perderam como mandante nesse campeonato. Assim, até o Bahia, que é o melhor mandante do campeonato, já perdeu um jogo na Fonte Nova. O Mirassol, ele segue invicto dentro de casa. Ou seja, a perspectiva de pontuação do Ceará é baixa, continua sendo baixa. Então, havia uma preocupação ainda sobre esses 4 pontos. Mas a gente ponderou. A gente está aqui fazendo esses cálculos, fazendo esses detalhes que podem gerar um risco aí para o Ceará, mas aí o Ceará vai e ganha o jogo. Né? Foi lá e E aí, ganhou em porque é Itaquera, isso que ele velho. fez sempre nos momentos mais críticos do campeonato. E aí, Celso, para quem não está entendendo essa tela, ela não, apesar de ter ficado muito bem aqui na parede, ela não é parte do nosso cenário, tá? Ela é uma representação estatística do risco do Ceará, tá? A gente tem 100 quadradinhos verdes e um mínimo risco vermelhinho ali no cantinho, tá? De um décimo de um Que deles. é exatamente um décimo de um quadradinho que representa 0,1 de risco de queda no Ceará, tá? Fizesse Então, esses quadradinhos todinhos, jogo. você faz um, dá o Ctrl C, você vai Ctrl dando V, Ctrl. Ctrl Quando V, dá Ctrl 10, V. você começa a replicar. Aí, tudo bem, João. Mas você pode até replicar com 5, mas pelo alinhamento, acho que com 10 fica mais seguro. Muito bem, Tá muito aqui. bem. Então, Celso, é uma representação muito clara de uma agulha num palheiro, né? Sim, De uma sim, agulha num sim. palheiro, Não, é um tá? risco, assim, irrisório, né. Irrisório, É tá? um risco irrisório. Que poderia se multiplicar com uma derrota para o Inter no Castelão, trocando o resultado pós-data FIFA? Poderia, mas por tudo que está acontecendo, talvez até os 42 pontos atuais já sejam suficientes para o Ceará confirmar sua permanência. Então, a conta do FMG é uma conta eh, que tem a assinatura para além da matemática, para além da frieza matemática, trazendo para as questões de campo. Eu acho que esse 0,1 ele é bem real. Muito bem. Então, dessa forma, a gente começa mais um programa aqui do nosso Raio-X Bet Nacional da 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Raio-X da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do 45 minutos, a Bet do jogo responsável, que sempre encampou aí essa mensagem importante a ser compartilhada. Então, Fred, a gente pode dizer, né, como destacamos no começo, que ao vencer o Corinthians em Itaquera, ao ir lá e vencer o Corinthians em Itaquera, depois da forma como fechou o Clássico Rei, o Ceará basicamente carimbou, né, o passaporte e está garantido na próxima Série A. Celso, foram 7 pontos nos últimos 9 disputados, tá, pelo Ceará, o que coloca todas as linhas no trilho certo, tá?
Antes do jogo contra o Fluminense, o segundo jogo, né? Porque teve o jogo atrasado no Rio, o Ceará é derrotado, e aí ele vai pro jogo do Castelão. Ali havia de novo um cheque no Ceará. Havia de novo, tá? Porque era o jogo contra o Fluminense. Se não viessem 3 pontos ali, viria um clássico numa sensação de muito mais pressão para os dois lados. Aham. Imagina o Ceará ter entrado naquele clássico com 3 pontos a menos, tá? O Ceará entrou ali com 38 pontos. Imagina se tivesse entrado com 35, tá? O gol de Pedro Raul não seria O gol do Fico, como foi com celebrado da mesma exatamente. forma, né? Quase que uma catarse ali de fim de campeonato, sobretudo pela consequência para o Fortaleza. Teria consequência para o Fortaleza, mas não seria algo tão explosivo positivamente. Seria um grande alívio, mas não tão explosivo para o torcedor do Ceará. É diferente, tá? Então, o Ceará, ele responde muito bem aos momentos de maior tensão, tá? Isso é um histórico do time no campeonato e a gente sempre E mostra cada isso. vitória, assim, inesperadas. Celso, todas as vezes em que o Ceará chega em 4 pontos, que é o mínimo que ele chegou no campeonato. Vou desconsiderar ali, obviamente, da sexta rodada para frente, para trás, porque ali é comecinho, nada vale nada, É. tá? Veja só, primeira vez mais relevante que a gente sempre destaca. 15ª, 16ª rodada, mais ou menos nesse momento, por sinal, Uhum. tá? Do, Do do turno. campeonato, do turno. O Ceará, ele fica a 4 pontos, tá? Com a derrota para o Mirassol. Ele perde para o Mirassol em Ou seja, casa. já iniciando essa Isso. sequência Só que final, ele né. perde em casa para o Mirassol. E aí a gente falou, eu já repeti isso aqui não, várias vezes. O Ceará deve virar o turno com a mesma pontuação, um ponto a mais, um ponto a menos ali do 17º. Talvez ele seja 17º, talvez 16º, porque ele vai pegar uma Essa sequência de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras e talvez ele não pontue aí mais do que 1 ponto. o esperado, mais Isso. esperado seria zerar, Zerar, tá. de 0 a 1 ponto. Uhum. Ele fez 4, responde imediatamente, abriu 6, 7 pontos, tá? Depois teve uma nova redução, foi bater em 9. Agora na 29ª rodada, De caiu para novo a 4 de pressão, ó. novo. Passa uma rodada e já volta para 9, que é justamente o máximo. Esses 3 jogos, venceu o Fluminense, empatou com o O Fortaleza, Fortaleza. caiu para 6 e agora vence o Corinthians fora de casa, vai para 9. Então a resposta, Celso, sempre vem. É a tônica no time do campeonato inteiro. E uma coisa que a gente aprende com os anos é que quando um time ganha a solidez, quando o time, dentro do mesmo campeonato, responde ao primeiro momento negativo bem, responde ao segundo, você já começa a ver de outra forma. Eu tinha muitas dúvidas sobre o Ceará antes daquela sequência, porque eu achava que o começo do Ceará foi inflado. Pela ausência de adversários da parte mais de cima da Exatamente. tabela, Conseguiu né. uma largada, boa, tá, consegue uma largada boa, tinha uma tabela muito boa, com jogos pontuais ali, aproveitou, e eu achava que mais cedo ou mais tarde o Ceará viria para o contexto que o seu investimento, que o perfil técnico do seu time, do seu treinador comportava. Mas vieram as respostas positivas em sequência, tá. E aí, desde ali da virada do turno, eu já comecei a enxergar de outro jeito. Teve até uma live aqui, que a gente chegou a fazer uma live, não, desculpa, um raio-x, que eu já estava começando a desenhar o Ceará pensando em por que não olhar para cima, porque todos os programas era a conta para baixo, a conta para baixo, a conta para baixo, a conta para baixo. A gente fez aqui olhar para cima e vieram resultados negativos, que foi justamente uma curva aqui do meio do caminho, mas de novo a resposta veio, Celso. Eh, e aí eu estou falando das respostas que vieram dentro desse mesmo campeonato e trago para a tela a história, que a história, parte desse raio-x aqui, da história do nosso raio-x. O nosso raio-x é formado em matemática do ano em curso com todas as combinações matemáticas possíveis dos anos anteriores, tá? E esse quadro, que é um quadro que tem a média de pontuação por posições de 2003, de 2006 até 2024, tá?
você vai ver nesse quadro que não tem nenhum vermelhinho. Primeiro, o que está do 12º para frente, o que eu cortei do quadro é porque não tem ninguém rebaixado. Ou seja, o um único time até hoje caiu sendo o 13º. O Ceará é 12º após 33 jogos. Nenhum time com 42 pontos aparece na lista. Então você nunca teve um time com 42 pontos rebaixado, nunca um 10º colocado Um rebaixado, 12º, né? um 12º colocado rebaixado e nunca um time com 9 pontos de vantagem caiu, tá? A gente Nessa até tem um essa altura da exemplozinho competição. ali nesse momento da competição, do Curitiba de 2009 que tinha 8 a mais do que o Fluminense, mas era um Fluminense fenômeno. E já nesse E já estágio, né? estava subindo muito, e o Curitiba que foi definhando, Uhum. e o último confronto entre os dois, o Curitiba tinha um empate dentro do Couto Pereira. Esse jogo, inclusive, entra para a história Esse por uma jogo da quebra, quebra-quebra do Couto quebra-quebra. Pereira. Atrapalhou até. Acabou basicamente o Couto Pereira depois. Teve muito problema para voltar a jogar em casa, suspensões, e atrapalhou os anos seguintes do Curitiba, tamanha tragédia que foi, né, de definhar dentro de um campeonato. Não há qualquer sinal no Ceará, ainda que a tabela seja uma tabela que continua sendo uma tabela de baixa perspectiva de De pontuação. pontuação. E é justamente por conta dessa tabela, Celso, que eu não vou aqui alimentar essa pretensão de o algo mais do algo mais, a cereja do bolo, a joia da coroa, tá? Mesmo o Ceará estando a 3 pontos do 8º lugar, tá? Que pode se tornar Uma vaga uma de região de pré-Libertadores. Libertadores, tá? De pré-Libertadores. Caso Cruzeiro ou Fluminense, né, se um deles ganhar a Copa do Brasil, tá? Essa 8ª posição, ela passa a levar para Libertadores. Quem assiste todos os vídeos, que vai encaixando o quebra-cabeça do nosso raio-x, vai lembrar que lá no vídeo do Vitória, eu falei: quando chegar o vídeo, eu tinha falado do Bahia, mas eu vou trazer aqui do Ceará. Quando chegar o do vídeo do Ceará, entenda essa questão de ter ou não ter um São Paulo motivado na última rodada. Passa por isso. O detalhe é que a Copa do Brasil vai ser jogada depois. Aham. Então, todo mundo vai ter que lutar por essa 8ª posição. Essa 8ª posição, ela vai ter um valor muito grande, tá? Que ele pode ser consolidado depois, né? Isso, ele pode ser frustrado, mas você vai garantir. Isso. Veja só, se você for 8º, você vai ter uma opção de cada lado da chave, ainda tem É, isso a favor, é verdade. né, porque é Fluminense e Vasco, Cruzeiro e Corinthians, Dependendo, você já garante e das você tem os semifinais. favoritos de cada lado, Exato. tá? Você tem o Fluminense é favorito contra o Vasco e o Cruzeiro é favorito contra o Corinthians. Então, essa 8ª posição tem jogo. O São Paulo tem 45 pontos, o Atlético 43 e um jogo a menos, que é o jogo contra o Fortaleza. A gente já tratou aqui, esse jogo vai ser na Quarta-feira. quarta-feira. Porém, o Atlético Mineiro tem uma carabina em cada mão para acertar o alvo, tá? Uma flecha em cada mão para acertar o alvo. Seja a final da Sul-Americana contra o próprio Lanús, seja ganhar essa 8ª posição aí e esperar, né, o desfecho da Copa do Brasil. Você tem o Vasco disputando, que também está no contexto da Copa do Brasil, mas aí o Vasco já está na mesma pontuação de Red Bull Bragantino, do Ceará, Ceará, do Corinthians, Corinthians. tá? Vale muito essa disputa. É uma disputa que a gente percebe pouquíssimos comentários pelo país em torno dessa disputa da 8ª posição. Todo mundo fica um pouquinho cego ali com as coresinhas da tabela clássica do GE, do Google, né? Que já atualizou para o 7º, mas não vai atualizar esse ano para o 8º, porque a Copa do Brasil vem depois. Isso. Essa é uma vaga silenciosa que vale E muito, tá? tem concorrente de peso aí, né, Fred? Você acaba tendo Veja adversários. só, projetos que existem para isso. Exatamente. O projeto de São Perfeito. Paulo existe para Para isso. Libertadores O projeto do Corinthians existe para isso. E o também, projeto do Atlético Mineiro existe para isso. também. Tá? Só O o do do Vasco Vasco, um pouco menos. do pouco menos. Seria um, O do Vasco é tipo, um tava naquela de bônus da temporada. reconstrução, tal. Mas são pelo menos 3 projetos Hum, que existem para isso. São Paulo, Atlético Mineiro e Corinthians, tá? Internacional lá no começo do ano também era, mas aí já tá completamente fora do contexto, já tá 8 pontos atrás. Pode esquecer o Inter. Eu passo a régua aí realmente ali nessa disputa do São Paulo até o Corinthians, porque é um universo de apenas 3 pontos, tá? Valendo uma
uma possível vaga vaga na hipotética Libertadores, né? com um percentual bem grande de se De que se concretizar. concretizar, tá? Mas essa tabela do Ceará, se ela não é mais um impeditivo para permanência, eu considero que é um impeditivo Para essa disputa para aí. essa disputa, né? Uhum. Mas vai que. Porém, Aí o vai que que faz 4 pontos de novo. mas aí repito, talvez acho que para aí já seria preciso um Pouco, pouquinho né. mais, é. Mas aí, Celso, a gente tem que ser muito justo com o nosso próprio comentário. O campeonato inteiro do Ceará ensina que ele Na não hora corria risco de cair, mas o campeonato inteiro do Ceará ensina que ele não vai conseguir mais, é, porque ele em nenhum momento também entrou, deu ingressou. o passo a mais. Isso. Sempre foi o campeonato daí. Seria muito surpreendente se ele zerasse agora e corresse ainda algum risco de queda com os 42 pontos que já tem, mas seria pouco provável ali ele somar mais uns 9 pontos, como ele está 3 atrás, 9, 10 pontos, talvez ainda não seja suficiente. É muito fora da curva Quer dizer que também. ainda tem uma chance de eu virar meme entre a torcida do Fortaleza. Por Começo do vídeo lá. Ceará foi lá no Itaquera e disse: "Fico". eu acho muito difícil, muito difícil. Mas, Aqui, né, mas estamos para o jogo, estamos aí para o veja, jogo. é um difícil que a cada jogo você ou resolve ou não, né? Tipo, eu acho que o Ceará não perde o Inter no Castelão, porque, veja só, vai ser lotação esgotada. Máxima. O Ceará muito mais sólido do que o Inter. O Inter nervoso, pressionado, o trabalho de Ramon Dias Super questionado, deu não em sai de nada. 30%. Não deu em nada, o Ceará pronto, com todas as alternativas, descansado, tá? Uhum. Descansado. Enfim, é um cenário muito positivo para o Ceará, tá? Muito positivo mesmo. E até esse jogo contra o Cruzeiro, se ainda precisar, já Do é um Cruze Cruzeiro um é, de pouquinho desmobilizando. Conseguiu um ponto, pô. Meu pontinho. Deus, assim, é 0,1% seu risco, Não, tá? Mas o cara muito azarado, chove é, só na cabeça do cara às vezes, né? reza a lenda, né, Reza a mas eu não lenda. sou desses não. Então, não no trânsito, né? Que aniversário isso. Mas é isso, tá? Ai. Um desenho aqui realista do Ceará, tá? Muito, muito, muito seguro para permanência, muito, muito, muito seguro para Sul-Americana, Sim, sim, muito seguro para Sul-Americana, absolutamente. tá? E aí eu não apostaria também eh, E nada muito além disso aí, né. na chance de ser o vencedor desse campeonato, desse hexagonal, digamos aí, tá? São Paulo, Atlético, Vasco, Red Bull, Ceará e Corinthians, tá? Ainda teria uma chance que seria se o Atlético ultrapassa o São Paulo e G9, ganha a Sula, aí o nono entra, né? meu Aí ele amigo, teria que ir na cola do quase Atlético. metade da Ele da teria que Série ir A. na cola do Galo, tá? É, muito bem. Então, dessa forma, galera, a gente chega ao fim de mais um programa aqui desse Raio X Bet Nacional, da 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para você não ficar perdido, a gente está aqui montando os nossos raios-x da Série A em 4 blocos, normalmente. E para você ter a compreensão aí na íntegra, a gente sugere que você vá atrás aí dos 4 conteúdos, tá? E para você não ficar na dependência ali da boa vontade do algoritmo do YouTube já apresentar para você os nossos programas, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque toda vez você vai ser Joga o link notificado. nos grupos, tá? A É, gente tem pô, isso é recebido, Celso, importante. muita resposta positiva nos comentários, muita resposta positiva no Twitter, tá? Mas vamos levar também o 45 minutos para os grupos do WhatsApp. Importante. Vamos dar uma moral também para a gente no Instagram, tá? É sempre @podcast45, @NE45 minutos, tá? Você dá uma força para o nosso projeto, para além aqui do YouTube, para além do Twitter, que é a nossa área de De conforto, segurança, né? de Nossa conforto. zona de conforto. Vamos nos ajudar também aí. Roda nos grupos de WhatsApp, porque vai que outras pessoas conhecem, ficam por aqui, como vocês chegaram e ficaram, né? Muito obrigado por isso, inclusive. Forte abraço a todas e todos e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.